Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 a 16, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu santo nome, diante da tua presença em adoração pública e nesse momento da pregação, pedimos ao Senhor a tua graça, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, que seja a voz de Cristo, ó Deus, a falar aos nossos corações, não meramente a voz audível do pregador, mas que seja o Senhor mesmo, ó Deus, a falar, exalta o teu nome. Abençoa, ó Deus, dá-nos ouvir o teu evangelho e abençoa espiritualmente o teu povo. Cumpra-se a tua vontade por meio da exposição deste texto. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, observando as Escrituras e a experiência humana, podemos facilmente perceber que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Tanto os justos como os injustos são alvos das aflições deste mundo e está no plano de Deus para os santos, para os crentes, que passarão por provações, enfrentarão aflições, sofrimentos nessa terra. O Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, e o Senhor Jesus nos encorajou para que tenhamos bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo. Então, observamos aqui nessa passagem da vida de Elias, que tempos de juízo da parte do Senhor fazem com que sofrimentos também alcancem os santos. Elias, como observamos anteriormente, precisou sofrer ostracismo, reclusão, espera. Elias sofre e precisa aguardar perto de um ribeiro que a cada dia secava cada vez mais. Elias, então, ali é alimentado por corvos, até o ponto em que vimos no final da sessão anterior, o ribeiro seca, não há mais água. Não há mais corvos trazendo pão, carne, no caso, em sua boca. E então, nesse momento, a perspectiva diante do profeta
é sombria, é de fome, de morte, não ter água, não é possível viver sem água há muito tempo. Comida até consegue passar um pouco mais de tempo, mas sem água é muito difícil a situação. E então nós vemos aqui esse período em que Elias vivencia aqueles 3 anos e meio de seca, conforme a palavra do Senhor. Certamente, irmãos, então foram muitas provações que o profeta passou. E nós sabemos, e também vemos à luz de toda a Escritura, ser cristão, servir a Deus, não nos livra desse caminho de sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento é instrumento na mão de Deus, na vida dos seus servos, e nós podemos ver que todos esses servos de Deus, que admiramos tanto na Escritura, passaram, experimentaram boas doses de sofrimento, e o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus homem sem pecado, viveu uma vida inteira completa de sofrimento em nosso lugar. Então, diferente do que muitas igrejas que se denominam evangélicas pregam, os cristãos estão sujeitos aos sofrimentos comuns dessa terra, doenças, até mesmo catástrofes naturais, crises. Deus é soberano e livre, e nos planos de Deus, na agenda de Deus para os seus filhos, Deus não retirou o sofrimento. Deus não vai superproteger os seus filhos nessa terra. Pelo contrário, o Senhor irá usar o sofrimento para nos preparar, para nos aperfeiçoar, para as nossas vocações, para aquilo que Ele tem para nós. É claro, irmãos, que não é agradável à carne pensar sobre isso. Cada um de nós, a tendência natural preferimos acreditar que os tempos bons irão continuar sempre à nossa disposição, prosperidade, saúde. Muitas vezes acreditamos então que são montanhas firmes, mas ao ir à Escritura vamos perceber que não é bem assim. Há vários casos, Jó e outros, Ló, que temos nas Escrituras. Nesse texto, irmãos, que temos diante de nós, nós temos então essa realidade. É claro que também temos nas Escrituras e no nosso texto a realidade que, mesmo em tempos de miséria e de incerteza, Deus é fiel, Deus sustenta o seu povo, Deus salva os seus filhos, Deus forma também o caráter dos seus filhos em meio aos sofrimentos. E todos esses sofrimentos dos santos, especialmente aqui no Antigo Testamento, eles apontavam para a vinda do servo sofredor. Então, Elias, como um profeta rejeitado, ele aponta para Cristo, que é o profeta e que sofreu e que foi rejeitado. E nós também, que estamos unidos a Cristo, nós também sabemos, haveremos de passar por esse tipo de sofrimento. No nosso texto aqui, nós temos o texto do milagre de Deus na vida de uma viúva em Sarepta. Essa mulher foi escolhida pelo Senhor para ser instrumento de preservação do profeta, e ela mesma e a sua casa, seu filho, serem preservados. E nós vemos que há uma provisão extraordinária de Deus para Elias e para essa viúva, pois a viúva está, no contexto do texto, à beira da morte. Então, quando o profeta chega, a palavra do Senhor chega a essa viúva, ela está à beira da morte, há um último resto de farinha, de óleo, e ela, então, a sua expectativa é fazer aquela última refeição e morrer. E, ao receber a palavra do Senhor, ela manifesta fé no Deus de Israel e obtém o milagre da multiplicação, da provisão da parte de Deus. Quanto a Elias, o nosso texto, temos acompanhado Elias, então, a sua vida pública, a sua ousadia diante de Acabe, também a vida particular, como ele se submeteu a Deus em Querite. Também observamos que Elias só se movia segundo a ordem de Deus, ele ia para onde ia por direção de Deus, por ordem, o Senhor revelava a ele, então, onde ele deveria ir, é guiado por Deus, o servo de Deus. E o tempo em Querite foi um tempo de provação, um tempo necessário para preparar o profeta para outros desafios. E no nosso texto, então,
há o desafio da fé também de ser sustentado na casa desta viúva. Mas onde é Sarepta? Sarepta é uma cidade costeira na Fenícia, ficava entre Tiro e Sidom. O nome, o termo tem um significado, é um lugar de provação. O próprio nome Sarepta significa cadinho, aponta para uma experiência de purificação. A localização também aponta para a dificuldade, porque há uma viagem, uma distância em meio ao deserto, e também é um território pagão, então também é sair para fora das fronteiras de Israel. Então tudo isso é desafiador também para o profeta. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema fé em tempos de escassez. Fé em tempos de escassez. Em primeiro lugar, do verso 8 a 9, veremos aí, em primeiro lugar, o sustento ordenado em local inesperado. O sustento ordenado por Deus em local inesperado. Elias, então, por ordem de Deus, sai de Querite. Em sua providência, Deus determinou e decretou que ele iria encontrar uma viúva em Sarepta, e essa viúva é uma mulher vivendo em condição de miséria, de calamidade. A seca, a fome é geral ali na região, e essa mulher não tem a mínima condição de ajudar o homem de Deus. Ela tem um resto de farinha, um resto de óleo ali, de azeite, e então deve ter sido surpreendente para Elias. Ele ficou sendo sustentado pelos corvos, bebendo ali, claro, Deus através dos corvos, e bebendo ali do ribeiro, e descobri que era aquela mulher que iria sustentá-lo. Uma mulher num estado miserável, que não há recursos ali, embora ela tinha uma casa em que havia um apartamento no andar superior, em que o profeta ficava, ele subia por uma escada lateral do prédio ali da casa, havia então um tipo de terraço, um tipo de apartamento externo, mas não havia comida, e aí o profeta teria que descer pela escada e fazia refeições na casa com aquela mulher, mas não havia mantimento, não havia comida ali, é o que vemos no texto. A fé de Elias e a fé da viúva, então, são testadas neste momento. É claro que Elias é consciente da palavra de Deus. O nosso texto diz, está aí no verso 9, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. E veja que Deus diz para o profeta, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, Elias obedece à palavra de Deus, é consciente da palavra de Deus. Deus determinou aquela mulher, embora ela não está consciente, o que ela sabe é que tem poucos recursos, irá fazer a última refeição e morrer. Elias, então, como temos aí no nosso texto, Elias pede água, depois pede para ela fazer um bolo e trazer para ele em sua mão. E Elias lhe diz, não temas, use estes meios e tudo lhe irá bem. E como deve ter sido difícil, irmãos, para aquela mulher fazer aquele primeiro bolo e trazer para o homem de Deus, naquela condição miserável. Mas é claro, há uma promessa da parte de Deus, que está no verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E Elias, claro, sabe da palavra de Deus, já havia experimentado a provisão de Deus em Querite, e sabia que Deus poderia suprir todas as suas necessidades, e nós sabemos que Elias sabia disso. Mas o que temos aqui então é uma viúva gentia, pobre, desolada, que irá sustentar o profeta, que é uma situação, irmãos, inusitada. É como a situação dos corvos. E Deus usa essa mulher estrangeira, na sua soberania, o fraco, uma viúva, que é um símbolo de alguém necessitado, de alguém fraco. Deus usa estes fracos para confundir os fortes, é o que
Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. E quem é essa viúva? Essa viúva do texto é uma mulher crente ou não é crente? Né? Quem é essa mulher? O Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele cita essa viúva de modo elogioso. Em Lucas 4, verso 25 a 26, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte sobre essa passagem que estamos considerando. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Nós, irmãos, temos evidências internas dentro do texto de que essa mulher é uma mulher crente, temente a Deus. Como assim? Em primeiro lugar, nós temos a evidência, ela reconhece o Senhor e cita o nome do Senhor, até mesmo o nome pactual de Deus, como o Deus vivo. Veja no verso 12, ela responde: tão certo como vive o Senhor, e aí é o nome pactual de Deus, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então ela reconhece o Deus vivo. Vive o Senhor teu Deus. Então, mesmo sendo uma mulher gentia, e nós sabemos, há promessas para os gentios, isso no Novo Testamento é muito claro, há promessas desde o Antigo Testamento, e Deus tem seus eleitos. Então, essa viúva usa o nome pactual de Deus, Javé, e reconhece que Ele é o Deus vivo, ou seja, isso é uma confissão de fé. Em segundo lugar, ela mostra reverência ao profeta de Deus, o Senhor teu Deus. Quando ela diz teu Deus, isso de modo algum é algo que demonstra incredulidade, mas o que ela está querendo dizer é que Elias é o homem de Deus, e isso manifesta respeito pelo papel de mediador, de profeta, e não quer dizer que ela seja incrédula, mas ela demonstra honra e temor reverente. Também nós vemos a fé dessa mulher porque ela obedece à palavra de Deus. Só tem um pouco de farinha, só tem um resto de azeite. O profeta dá a ordem, fala a palavra de Deus para a mulher, e então o texto diz que ela obedece. Está aí no verso de número 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ou seja, ela creu na palavra de Deus, ela obedeceu, ela fez o primeiro bolo para o profeta, ela confiou na palavra de Deus, na provisão de Deus. Ela também, nesse contexto de confiar, ela deu prioridade a Deus. Deus provou a sua fé. Ela teria que dar primeiro o bolo, a comida ao profeta e depois a sua casa, e ela primeiro deu a Deus, primeiro deu o bolo do profeta, e o profeta disse: faze dele para mim. Então, a porção de Deus foi primeiro. Mesmo a mulher miserável, uma viúva pobre, digamos assim, ela deu tudo o que tinha, como aquela viúva também, que o Senhor Jesus Cristo observa a sua oferta, e isso demonstra também fé, temor a Deus, obedeceu à ordem de um servo de Deus, representando o próprio Deus. Outra característica de piedade, irmãos, que é muito interessante, isso é algo que está em toda a Escritura, é a hospitalidade dessa mulher. Ela possuía na sua casa, ali no andar de cima, um cômodo, um lugar para acolher o profeta, mas não tinha alimento, não tinha comida. E mesmo assim ela acolheu o profeta, o servo de Deus, e ela cumpriu as leis de hospitalidade do Antigo Testamento. E isso é um sinal também de fé, de temor a Deus. E ela experimenta também o fruto da sua obediência. A panela, a farinha não se acabou da panela, ou seja, ela obteve o resultado da sua fé. Então, há várias evidências internas ao texto. O Senhor Jesus Cristo cita essa mulher
ela como que é uma antecessora daquela mulher cirofenícia no Novo Testamento, que Cristo então atendeu a sua petição, que se colocou como um cachorrinho ali para comer as migalhas da mesa dos filhos dos judeus. Então, aquela gentia lá, cirofenícia, que clamou ao Senhor e foi atendida. E nós vemos, irmãos, então, como Deus é especialista em suprir as necessidades diárias do seu povo. Veja, meus irmãos, se Deus na eternidade, observando a nossa miséria, observando quem nós somos no primeiro Adão, sabendo e tendo decretado a queda, se Deus, na sua sabedoria, conseguiu prover Cristo, o pão da vida, preparar a salvação, o Evangelho, aquilo que nós mais necessitamos, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, será que Deus não pode suprir todas as nossas necessidades? E, irmãos, isso que vemos aqui na vida de Elias, vemos na Escritura, tudo isso, então, é para que nós aprendamos a depender de Deus. Não é o ribeiro que saciou, ou os corvos, não é a viúva. O próprio Deus usou estes meios, mas, de fato, o Senhor providenciou o necessário, então, e principalmente em meio a isso, ensina que o seu servo, e nos ensina a igreja, nós, povo de Deus, a confiar somente em Deus. A nossa provisão vem do Senhor, Ele tem seus meios, muitas vezes inusitados, mas o fato, irmãos, é que o Senhor nos sustenta por meios improváveis aos nossos olhos, em locais inesperados, por meio de pessoas, às vezes, inesperadas, o Senhor nos sustenta. Em segundo lugar, nós vemos também aqui no nosso texto, do verso 10 a 14, a obediência ao que parece contraditório. E aqui é um texto em que há uma prova de fé de Elias, da viúva, e é necessária obediência à palavra de Deus. Deus se revela e exige obediência, e há uma obediência àquilo que parece contraditório. E é assim que a fé, irmãos, precisa se manifestar. Nós que cremos na palavra de Deus, não entendemos tudo, mas devemos obedecer e saber que Deus suprirá as nossas necessidades. E devemos fazer isso antes de ver os resultados. A mulher tinha um pouco de farinha, o azeite, foi lá fazer o bolo, a promessa seria que não iria faltar, mas antes de ver o resultado, ela agiu, e do mesmo modo também Elias se dirigiu àquela região e encontrou aquela viúva ali. Deus disse para Elias que havia ordenado que aquela viúva o sustentasse, mas a viúva não sabia, a viúva era miserável, e Elias obedeceu, foi lá, e mesmo encontrando aquela mulher naquela condição, ele obedeceu, ele transmitiu a palavra de Deus à mulher, e foi fiel, foi obediente. Então, o plano de Deus é eficaz, mesmo que os agentes humanos não estejam conscientes. E claro, irmãos, e isso é muito claro à luz da Escritura, um Deus criador, há vários milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é muito fácil, então, para Deus transformar aquele bocado de farinha e aquela quantidade de óleo, de azeite, numa quantidade infindável. E aquela mulher creu nisso. Como se fosse um pote com conteúdo infinito, um pote infinito, onde a farinha não acabava, cada vez que ela pegava, então, como que uma multiplicação do pão e, no caso ali, do azeite. E a fé, então, irmãos, a fé que o Senhor nos chama não é irracional, não é um salto no escuro, é confiança em Deus, num Deus Todo-Poderoso. Então, nós que cremos não devemos andar por vistas, nós obedecemos a palavra de Deus. O texto é muito claro. Então, o texto diz que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E o resultado? Assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Há vários versículos que Deus nos promete, nos ensina a confiar nele. Por exemplo, Provérbios 19, 17, ao Senhor empresto que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Também Salmo 41, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Então nós cremos em Deus, nossa provisão vem de Deus, é por isso, irmãos, que nós podemos confiar e também até mesmo ser generosos, manifestar o amor ao próximo, em nossa mordomia, com os recursos que Deus nos dá. Precisamos também agir com fé, confiar no Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos também no texto que há provisão diária para os que confiam, verso 15 ao verso de número 16. Nós já lemos aí, ela obedeceu no verso 15 e comeu ela, o profeta e também o seu filho, a sua casa, muitos dias. E no verso 16 fala, não acabou a farinha da panela, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Deus abençoou a obediência. Deus, então, é quem nos abençoa, quem providencia a necessidade física, espiritual, o alimento, Cristo, que é o alimento espiritual, o principal. Deus providenciou no pacto eterno, nos dar o Filho, nos dar o Cordeiro para morrer em nosso lugar, e o Senhor providenciou a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que é a carne de Cristo, o sangue de Cristo. Então, Deus é o nosso provedor. Deus já nos providenciou o principal, o que era mais difícil, a salvação eterna em Cristo Jesus, e nós precisamos depender dele, aprender a confiar. Então, enquanto nós caminhamos e os dias são maus e o tempo vai passando, a velhice, as coisas vão acontecendo, nós precisamos cada vez mais aprender a confiar em Deus. E Deus nos prova também, como provou Elias, que foi provado e humilhado. E Deus, irmãos, é o guia do seu povo, aqui de Elias, é o pastor do seu povo, e Elias obedeceu, e não foi assim, que ele sabia já de tudo. A coisa foi meio que progressiva. Exigiu fé, foi um passo de cada vez, primeiro no ribeiro, depois a casa da viúva, exigiu perseverança, disciplina, aprendizado. Então, veja que em tudo isso Deus tratou com o profeta. Um profeta fiel, um profeta de fato reconhecido em Israel, teve que depender da ajuda de uma mulher marginalizada, de uma mulher estrangeira. Veja, irmãos, que lição de humildade. E isso também é humilhação, Deus nos disciplina, Deus trata conosco e também nós olhamos para Cristo e vemos também como o Senhor age assim com seus filhos, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, algumas aplicações cristocêntricas, nós vemos na história do povo de Deus, de Israel, e Elias é um tipo de Cristo, e nós vemos que Elias é rejeitado. Ele está fugindo de Acabe, de Jezabel. Ele é rejeitado, então, por Israel e é acolhido entre os gentios e sustentado ali por essa viúva. Isso prefigura o que nós temos com mais clareza no Evangelho, né? E vemos no Novo Testamento, Jesus, então, foi rejeitado, isso abriu uma porta, estava no plano de Deus, para os gentios, o Evangelho é pregado entre os gentios, nós, então, gentios, recebemos essa bênção, isso estava, claro, no decreto, no plano de Deus, e então nós já temos aqui como que sombras que apontam para isso que se concretizou no Novo Testamento, e isso então se cumpre em Cristo, que foi rejeitado, mas o seu Evangelho é pregado e acolhido entre gentios, pessoas humildes, estrangeiros, pessoas de toda tribo, língua e nação. Vemos também, irmãos, que a obediência dessa viúva, então, antecipa a fé dos gentios. Lá no Novo Testamento, uma mulher
Ciro-Fenícia crê no Senhor. Em Marcos 7, 24 a 30, Jesus elogia a fé dessa mulher estrangeira, diz que foi grande a sua fé. Então, nós temos aqui elementos que apontam para Cristo, para o Novo Testamento. E algumas aplicações pastorais, nós aprendemos do texto que, de fato, precisamos, a igreja, você, igreja, povo de Deus, espere com paciência no Senhor. E também aqui vemos na vida de Elias, dos servos de Deus, todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, que nós precisamos aprender a suportar aflições, permanecer no lugar onde Deus nos coloca, até que Deus, se Ele quiser mudar a nossa vocação, Ele irá fazer. Então, nós, a igreja, nós não temos que ser muito apressados para fugir de situações desconfortáveis. Pode ser que Deus queira nos tirar de uma situação desconfortável, mas nós, irmãos, reconhecemos a mão de Deus por trás dos sofrimentos. Nós precisamos, como igreja, aprender a ser um povo contente, submisso a Deus, aprender a ser guiados por Deus. É o que vemos aqui nos servos de Deus, nos profetas que suportaram sofrimento, permaneciam onde Deus os colocava até que Deus vinha outra palavra de Deus e os direcionava. E sabemos que Deus, em sua providência também, Ele nos guia, Ele nos direciona. Diante disso, então, essa tendência de fazer planejamentos carnais, planejar escapes carnais, quando estamos passando sofrimentos, irmãos, nós precisamos meditar nisso, ter cuidado, não confiar na nossa própria sabedoria, devemos ir à palavra de Deus, buscar ser orientados por Deus, não ser movidos por vista ou por sentimentos, devemos ter muito cuidado. A igreja, o povo de Deus, deve ser um povo sábio, um povo guiado por Deus, Cristo. Os profetas eram assim, Cristo também, o Filho também era assim. Nós, como servos de Deus, precisamos também seguir essas pisadas. E isso, então, como vemos no texto, deve nos levar a confiar em Deus quando os recursos acabam, né? O rio secou, e aí Deus enviou a Sarepta, não tinha muita coisa ali, mas Deus sustentou, Deus estava com o profeta, Deus tem provisões em locais incomuns, meios incomuns, não devemos então agir meramente por vistas, devemos confiar em Deus e aceitar os meios de Deus para o nosso sustento. Nós precisamos aceitar. Muitas vezes Deus quis sustentar o profeta com corvos, usar uma viúva pobre, estrangeira, pagã ali, naquele contexto, era crente, mas vivia fora de Canaã, não era israelita. E Deus usa instrumentos humildes e nos ensina a fé e a dependência. E também vemos aqui que, às vezes, onde menos esperamos, Deus levanta também meios para a nossa preservação. E isso deve levar a igreja, você crente, à obediência, mesmo se for desconfortável, você deve obedecer a Deus, suportar tempos de crise, de escassez. Os santos de Deus passaram por desertos e submeteram a palavra de Deus e foram preservados e venceram por meio da fé. Então, submeta-se a Deus, entenda as provações, o sofrimento, principalmente vá a Cristo, olhe a Cristo, veja Cristo que submeteu à disciplina do Senhor, mesmo sem pecado, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E Deus, Ele quer o nosso bem, o nosso aperfeiçoamento, que o povo de Deus seja mais santo, tenha uma fé mais forte, uma fé fortalecida. E então Deus permite e envia sofrimentos e nos faz passar por situações de sofrimento para o nosso bem, para a nossa santificação, para que estejamos então cada vez mais preparados em direção à nossa condição eterna, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento ali. Então Deus, nesse tempo aqui, quer que passemos por aflições e isso é
terá um propósito de sermos preparados e aperfeiçoados para a nossa condição eterna aperfeiçoada. Irmãos, então, que o Senhor nos ajude a ter uma relação bíblica, sábia com o sofrimento, olhando para Cristo, para o Evangelho, para tudo aquilo que aponta para o Senhor Jesus Cristo, que não estejamos tristes, desanimados, mas que tenhamos uma fé fortalecida em tempos de escassez. Que o Senhor nos abençoe, então. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos, nós louvamos teu nome pela revelação, o Senhor se revela a nós, principalmente o teu evangelho revelado a nós na Escritura, na pregação, a provisão de Cristo, o pão da vida. E também, ó Deus, o Senhor revela tudo aquilo que é proveitoso para a nossa vida piedosa. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece, não deixa que as aflições dessa terra nos levem a tristezas ou momentos em que temos a fé enfraquecida, mas que em meio a Deus, a adversidade, que o Senhor fortaleça a fé do teu povo, ó Deus, dá alegria, paz, confiança, suportar as provações, olhando para Cristo, e em meio, ó Deus, aos teus juízos, manifesta o teu cuidado, salvação, assim como o Senhor salvou até mesmo pessoas aos nossos olhos distantes da aliança, como aquela mulher, ali, fenícia. Sabemos, ó Deus, que o Senhor soberanamente salva, pode operar e opera. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor salve pecadores. Ó Deus, envia o teu Espírito, a tua palavra, e também providencia a preservação, o sustento da tua igreja nessa terra. Em meio aos juízos, nos dá vencer, perseverar. Abençoa o teu povo, ó Deus, dá vitória ao teu povo. Também ensina o teu povo a andar no caminho estreito que conduz à vida eterna. Dá-nos uma boa semana, nos dá a tua bênção para cada dia da semana, nos livra de todo mal, dá-nos o pão de cada dia. Ao que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.